Saudações forasteiros, aqui é o Kodama e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu trato de temas relacionados à psicologia, filosofia, sociologia, dentro de uma ótica realista e anti-ideológica. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal. Existem alguns fenômenos próprios dos últimos 12 anos que, para um desavisado, seriam apenas modinhas de adolescentes. Um desses fenômenos é a cultura do cancelamento, que tem mostrado os seus efeitos nas salas de aulas da faculdade, das mídias, política e principalmente nessa era de influencers nas redes sociais. Isso só foi possível após um movimento de mercado que tornou o smartphone acessível para todas as pessoas, abrindo caminho para a conexão global. Mas, sem dúvida, uma das coisas mais perversas que se alastrou pelas redes foi o identitarismo. E esse fenômeno, que saiu de uma narrativa política, acabou se tornando base para tudo quanto é comunidade na internet. Se a gente for investigar aí as raízes históricas desse fenômeno, a gente pode traçar uma linha do tempo, que pode começar ali no materialismo histórico marxista, que postula sobre uma classe dominante se aproveitando de uma classe oprimida. Naquela época, Marx identificava a vilania pertencente ao capitalismo como sistema de opressão e os burgueses como os que dominavam esse sistema. Essa ideia se pulverizou na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, que serviu de base para muitas ideias, inclusive a do empoderamento que vemos atualmente, e na indústria cultural dos mesmos pensadores, onde eles vão dizer que as massas são alienadas e desprovidas de senso crítico e qualquer iniciativa de mudança. Esses mesmos intelectuais da Escola de Frankfurt ainda vão dizer que a indústria cultural gera uma homogeneização de pensamento tão entorpecente que a sociedade fica totalmente paralisada mediante alguma possibilidade de mudança no contexto social. Segundo os fundamentos teóricos presentes na Escola de Frankfurt, a razão que deveria fundamentar a autonomia se tornou instrumento que, ao invés de gerar progresso para todos os grupos sociais, por meio de acessos a recursos técnicos e emancipação das massas, gerou processo de desumanização. É no mínimo curioso que a teoria crítica da Escola de Frankfurt tenha servido de espinha dorsal para todo o tipo de dialética que vemos nos dias atuais. Por exemplo, no marxismo temos o capital como sistema opressor e a burguesia como os que dominam o sistema. Se trocarmos o capital por patriarcado e a burguesia pelos homens, a gente encontra aqueles que são os inimigos do feminismo. Se trocarmos o capital pelo comunismo e a burguesia pelos esquerdistas, a gente acha aqueles que são os inimigos da direita. Se trocarmos o capital pelo feminismo e a burguesia pelas mulheres modernas, temos os guerreiros e soldados antifeministas que vão lutar contra esse sistema opressor. A verdade é que com 4 acordes a gente consegue compor qualquer música, que parecem até diferentes, mas o esqueleto é o mesmo. O argumento desses pensadores frankfurtianos está presente na quase totalidade da cultura atual. A maioria dos filmes, séries, desenhos, novelas inseriram o herói dentro de um sistema opressor, o qual atende o chamado da aventura e busca mudar o sistema de opressão vigente para um sistema o qual ele entende como justo. Todos os protagonistas atualmente são criados para serem um herói revolucionário, e você nem percebe e acha isso o máximo, capaz de pagar a maior grana para ir no cinema para assistir um filme desses. E isso está tão presente na Matrix coletiva atualmente que é aceito quase por unanimidade. Mas esse espírito de revolta é um ente da Matrix. Se você não sabe o que é um ente da Matrix, eu fiz um vídeo chamado A Teoria Oculta da Matrix e eu explico todos esses conceitos. Eu vou colocar aqui nos cards e na tela final para quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e assiste esse. Esse ente de revolta representa a desobediência como uma iniciativa para o crescimento em direção à individuação. Esse ente se faz presente e influencia a criança lá nos seus 3 anos de idade, quando ela começa a fazer bagunça, fazer birra, fazer teimosia, de modo a testar seus próprios limites. Depois, ele vai influenciar o adolescente a ter os seus primeiros lampejos de emancipação, discutindo com os pais, discordando de suas ideias,
e tendo sua vontade de sair de casa e construir sua vida fora. Esse mesmo ente vai influenciar o adulto a querer mudar de trabalho porque não concorda com a política da empresa ou com o comportamento do seu chefe. Só que agora, esse ente está assumindo uma disfunção porque as pessoas não estão se revoltando para o próprio crescimento. Eu vejo o identitarismo como uma forma de regredir ao ventre materno, um processo totalmente contrário à individuação, um retrocesso. O identitarismo das comunidades online parte da mesma premissa da teoria crítica quanto ao sistema opressor com uma classe dominante e cultura hegemônica. E eles só vão trocar a skin, o template, e vão digladiar entre si. Mas no fundo são todos irmãos siameses. E como eu disse, a individuação é um processo natural de diferenciação na integração da sua personalidade, mas quando o sujeito entra numa dessas comunidades, todo o potencial de se individuar é diluído num coletivo que tem visões totalmente enviesadas da realidade, quiçá neuróticas. Há evidências abundantes de que a geração Z, a turma que hoje está na casa dos 20 e poucos anos, totalmente conectada pelos aparelhos celulares, que aprendeu sobre interseccionalidade e representatividade na faculdade e colocou isso lá na bio do Twitter e do LinkedIn, é a geração com os mais altos índices de ansiedade e depressão da história, bem como as mais altas taxas de interrupção da própria vida, se é que você me entende, sendo a sua maioria homens. Certa vez vi um depoimento na internet de um psicólogo que, no atendimento, sua cliente disse que gostaria de tratar a sua branquitude tóxica. Não acho difícil imaginar que haja demanda de clientes querendo tratar o seu machismo também. A questão é que esse identitarismo tem uma tendência de ver a vida como um tudo ou nada. Esse 8 ou 80 é uma desregulação emocional conhecida na psicologia como clivagem. A clivagem é um mecanismo de defesa muito útil em alguns casos, como, por exemplo, para diminuir uma tensão emocional como a ansiedade. Mas se essa clivagem persistir por muito tempo, pode levar a pessoa a ter uma visão distorcida da realidade, dividindo as pessoas em grupos ou ideais. A consequência dessa visão dividida do mundo é a adoção de comportamentos agressivos ou depreciativos e dificuldade em analisar e resolver problemas reais com calma. Além disso, pessoas presas nesse ciclo de clivagem pensam de forma exageradamente negativa sobre os seus adversários políticos ou outra etnia, gênero, orientação sexual, sentindo de verdade ultraje ou revolta. E esse tipo de condição pode ser comparado à forma como pessoas com depressão ou ansiedade se comportam. E se você aponta algo de positivo do outro lado, o lado adversário, essas pessoas se sentem atacadas. É como se você estivesse invalidando todas as queixas e isso soa como um insulto a ela mesma. Além disso, para essas pessoas, sentir algo positivo sobre si mesmas ou sobre o grupo que odeiam é desconfortável, quase doloroso. Nesse depoimento que eu citei, o psicólogo disse que a pessoa colocava a outra etnia num pedestal de sacralidade, enquanto demonizava a sua própria, e isso fazia ela sentir raiva e nojo de si mesma. A clivagem, quando prolongada, sai da função útil e se torna totalmente disfuncional nesses casos de identitarismo. Nós temos essa programação na Matrix pessoal porque, em um curto prazo, lidar com sentimentos contraditórios sobre pessoas e causas é difícil e confuso, enquanto dividir o mundo é muito mais simples, porque você sabe quem é o quê e quem está errado. Mas no longo prazo vêm as desvantagens, inclusive na forma de proliferação social, como temos visto nos exageros desses movimentos. O psicólogo Dennis Howell, membro da British Psychological Society, disse em uma matéria, abre aspas, uma das premissas básicas da psicologia é que um paciente que procura terapia só é capaz de alterar o próprio comportamento e não esperar que o mundo inteiro mude. O problema das teorias pós-modernas é que elas removem toda a responsabilidade da pessoa e a ensina que
por ela ser uma vítima, ela nunca estará errada. Na prática, estamos recompensando os jovens por anular suas próprias capacidades e destruindo sua fonte primária de resiliência. Fecha aspas. E aqui entra o que eu sempre falo para vocês, forasteiros, sobre a autorresponsabilidade. Ela é quase como um ritual de passagem para a vida adulta. Diferente dessas narrativas fundamentadas na estrutura da teoria crítica da Escola de Frankfurt, e mais ainda, diferente desses heróis revolucionários que vemos e idolatramos na cultura pop, você não tem que mudar o mundo para essa sua visão idealista. Você tem que mudar a si mesmo, que é o único mundo que você realmente tem controle. Mas esse discurso da autorresponsabilidade está sendo cada vez mais atropelado pelos ideais socioconstrutivistas nas academias. Em vez de basearem suas práticas de atendimento em evidências plausíveis, calcadas no método científico, estão apelando para o subjetivismo das experiências pessoais e das relações de poder. Isso é teoria crítica. Não é por acaso que algumas das áreas da psicologia que contam com estudos mais sólidos, como a psicologia evolucionista, vêm sendo deixadas de lado e até mesmo atacadas por abordar diferenças entre grupos com base em dados empíricos, em vez de pregar esse igualitarismo cósmico progressista. A psicologia evolucionista, que é o ramo de estudo que, basicamente, ajuda a entender as diferenças entre sexos, fornece dados importantes para a aplicação de tratamentos adaptados às necessidades de homens e mulheres. E isso é ultrajante para a militância identitária. Porque, nossa, homens e mulheres têm diferenças cerebrais? A terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra abordagem farta de evidências científicas, ajuda os pacientes a reverterem programações catastróficas e disfuncionais, o oposto da lógica militante, que incentiva os seus seguidores a jamais desconfiarem de seus próprios sentimentos e impressões e sempre julgar quais são as intenções maléficas por trás de qualquer fala que vá contra as suas narrativas. Outro problema do identitarismo é a impossibilidade de autocrítica. É como uma seita. A partir do momento que você é um membro, você tem que repetir o discurso. Mas se o seu discurso for uma crítica à narrativa, logo você é expurgado do meio como um traidor, ainda que sua crítica seja mais lógica e bem fundamentada. Por outro lado, existe também um comportamento semelhante aqui nessa comunidade, e isso deve ser visto com cautela. Além das notícias de que alguns já quitaram desse mundo por iniciativa própria, se você me entende, canso de ver outros que dizem ter depressão, ansiedade e outros sintomas associados. Existe uma relação estreita entre o conteúdo da bolha e esses transtornos, e ela é uma relação emocional e não racional. O meu lado junguiano me faz conjecturar que essa relação do herói revolucionário contra o sistema opressor nada mais é que uma projeção da matrix pessoal como um pedido de ajuda para que a consciência da pessoa olhe para dentro de si e busque esses programas obsoletos ou disfuncionais que precisam ser substituídos. Ao tentar buscar segurança e acolhimento no identitarismo e nos rótulos e siglas de internet, a pessoa acaba por viver o próprio ciclo de sofrimento, algo que já expliquei no meu vídeo Uma Prisão Sem Grades, que eu vou colocar aí nos cards. Ali, no grupo, a pessoa vai ser exposta diariamente a notícias e eventos que vão confirmar o seu posicionamento de ver o mundo como um lugar terrível para se viver, principalmente para o seu coletivo identitário. Lembrando que o medo é o sentimento predominante da ansiedade e da fobia social, que também se enquadra na ansiedade. E por último, o identitarismo é um mercado muito bem explorado. As indústrias lucram com esses fracassos cinematográficos, ainda que aparentemente elas estejam perdendo dinheiro. Basta a mensagem parecer um pedágio pago. Esse dinheiro perdido é uma parte do que eles vão direcionar para o marketing. Então, as empresas, elas pagam outdoors, elas pagam espaços na TV que não têm nenhum índice de lucro mensurável. Então, por que elas não investiriam em programas identitários para sinalizarem virtude para os progressistas do LinkedIn? É bastante óbvio que o identitarismo
indiretamente dá dinheiro. Por exemplo, é bem interessante para que a indústria farmacêutica continue apoiando esse tipo de coisa, já que o identitarismo tem uma relação com a utilização de antidepressivos, como eu já evidenciei nesse vídeo. Agora quero deixar como lição para vocês, forasteiros red-pilados. Cuidado com esse identitarismo da bolha. Desde 2018 eu tenho avisado vocês, não usem siglas e rótulos de grupos como identidade. E se usarem, investiguem em si mesmo qual é o real motivo para isso. Quando nos identificamos com algum símbolo materialista, ou seja, esses símbolos de lutas sociais, tendemos a nos afastar da nossa própria personalidade, desintegrando o nosso eu para assumir essa máscara. Isso causa uma tremenda confusão na nossa cabeça, porque depois nos vemos desajustados e com dificuldades de adaptação na própria sociedade. Acabamos por viver numa alucinação programada que é um rebote da Matrix por causa da negligência com os nossos próprios conflitos internos. E quanto mais se vive nessa realidade, alucinando com um inimigo invencível, se torna cada vez maior a vulnerabilidade e novas programações disfuncionais. E isso pode gerar novos transtornos, além de reforçar aqueles que já existem, tornando cada vez mais difícil o tratamento. Forasteiros, a Matrix não é uma condição da qual você deve se libertar. A Matrix é uma ferramenta incrível a qual você precisa compreender para usá-la ao seu favor. E para aumentar o hype disso aqui, em breve o meu livro vai sair, não se preocupe, não vai demorar, e eu tenho a expectativa de que ele seja um divisor de águas para essa comunidade, porque eu realmente quero que vocês criem recursos para o pleno desenvolvimento e não fiquem presos nesses ciclos obsoletos e disfuncionais. E se você estiver preso nesse ciclo disfuncional há tanto tempo e não consegue resolver, já procurou profissionais e nada te ajudou, eu quero te dizer que isso tem jeito, por meio de uma terapia totalmente focada na raiz do problema, em vez de ficar tratando sintomas. Eu sou terapeuta e faz alguns anos que estou ajudando homens a saírem dessa espiral paralisante da depressão, ansiedade, de forma rápida, segura e sem remédios. Se você quiser marcar uma sessão e conhecer esse método, é só clicar no biolink que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. No mais, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser ir um pouco além e me apoiar como criador de conteúdo, é só clicar no botão azul Seja Membro para conhecer as vantagens de participar do clube. Agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeos na sua tela que acho que você vai gostar. Era tudo que eu tinha para dizer e vejo vocês na próxima, forasteiros.